99, desculpe, né? Com o Plano Nacional, né, de Segurança. Até 2015, com o Pacto, né, passando ali por uma mistura de coisas, inclusive os grandes eventos, né, os Jogos Pan-Americanos e até as Olimpíadas, ela é um cronograma, infelizmente, de uma grande vergonha nacional. Ela é o cronograma de um fracasso, né? Aquela ali é uma linha do tempo de sucessivos fracassos, né? Fracasso decorrente não da falta de diagnóstico, não na falta de dados, por mais precários e melhoras que eles possam ser feitas, não da falta de inteligência na sociedade, nas forças de segurança, na academia, né? Mas fracasso por não ter sido, em nenhum momento, efetivamente abraçado com uma agenda prioritária do Estado. Aquele cronograma é a prova cabal, né, de que todos os governos da democratização do período pós-ditadura, até agora, né, com variações, fracassaram retumbantemente. E aí a gente deve perguntar o que aconteceu. O fracasso mais recente, mais doído para o Fórum, inclusive, porque nós investimos um tempo enorme para isso, apostamos muitas fichas. A última reunião do Fórum terminou com a apresentação, né, do Pacto, né, em 2005, foi justamente a não implementação do Pacto, nem pelo governo que se encerrou, e pior, né, recentemente nós ouvimos, né, do atual ministro da Justiça, uma fala que a muitos de nós nos deixou absolutamente estarrecidos, né, pela coragem de dizer isso publicamente, né, para todo o Brasil, de que o governo não tem compromisso com o Pacto, porque é um programa do governo anterior. Disse isso com todas as letras. Aliás, disse mais, né, que já temos excesso de diagnósticos e estudos, né, que o que precisamos é mais equipamento e mais armas. Aliás, se olharmos para esse Estado que está por Distrito Federal, nós vamos ver que o quanto está equivocada essa análise do ministro. Basta olhar o último dado que o professor Jacob mostrou sobre probabilidade de morte de mulheres negras. Se vocês repararam, o Distrito Federal está lá em cima. A mulher negra no Distrito Federal tem 364 mais chances de ser assassinada do que uma mulher branca. Ora, no Distrito Federal, a capital do Brasil, ou devemos dizer, a capital do atraso do Brasil. Porque também, se olharmos esses dados aqui da capital do país para jovens negros, né, e para homicídios, vamos encontrar dados bastante próximos disso. Piores ainda. Né? Desculpa, foram muitas coisas. Então, eu acho que o quadro, talvez, que nós estamos observando, eu vou dizer isso também da maneira mais cândida que eu posso, para mim deixa muito claro que a sociedade brasileira e o Estado fez uma escolha e vem reiterando essa escolha, né, pela violência e pelo extermínio, né? Isso é uma escolha, isso não é uma disfuncionalidade das políticas públicas. Isso é uma decisão, né? E essa decisão tem muito a que ver, né, eu estou sendo muito sintético, porque é só um comentário, tem muito que ver com quem está morrendo, por um lado, né? Eu não preciso dar esses dados nesse espaço, embora talvez seja sempre bom sublinhar, né? 60 mil homicídios por ano não é qualquer coisa, né? Grande parte, maior parte, quase 50 e tantos por cento, jovens, e desses negros e pobres, grande parte negros. E isso se repete com vários quadros. Então, a violência, e a violência letal em particular, por isso que eu estou falando em escolha, ela sim, no Brasil, historicamente, desde sempre, mas se agravou, e isso é que é assustador, durante o período democrático, fator central de controle social.
fator central de sustentação do poder, fator central de sustentação da segregação. De novo, basta ver todos os dados, no caso do professor agora mostrou de mulheres, mas os dados que o Gustavo também mostrou, não é qualquer pessoa que está morrendo, não é qualquer pessoa de qualquer parte das cidades. Né? Nós, recentemente, nos últimos meses, nós fizemos também um acompanhamento no Rio de Janeiro, em particular, de incidências de tiroteio, para um pouco desconstruir essa ideia de bala perdida. Né? Eu li que a Julita, numa das sessões, botou uma gravação chocante de sons de tiros, né? Que nós que trabalhamos com isso no Rio recebemos todos os dias nos nossos WhatsApp. E a gente se pergunta, como pode isso estar acontecendo, né? E o secretário de Segurança, o governador, ir para a televisão com a maior tranquilidade dizer que a cidade está em paz. Né? Porque quem está morrendo, quem está sofrendo, quem está vivendo a dor e o horror desse cotidiano de violência é um certo tipo de morador. Então, de novo, eu só posso entender que isso é parte de uma estratégia deliberada de regulação da ordem. Né? E o modo mais rápido, barato e simples de fazer isso é manter essas populações segregadas com base na força. Aqui, de novo, aquele cronograma que você mostrou, ele por um lado, é a tradução desse fracasso, da não priorização, mas é também a revelação de uma escolha, que é a escolha da segurança pública militarizada. Né? Porque, quando a gente olha para os grandes eventos e olha as escolhas que foram feitas, por exemplo, de policiamento nesse momento, foram todas mais do pior, mais do mesmo, mais daquilo que nós chamamos de guerra ao crime, guerra às drogas, que às vezes eu me refiro como guerra aos pobres e guerra às favelas e guerra às periferias. Bom, teria vários outros pequenos comentários a fazer, talvez o último seja uma coisa para a nossa reflexão, no momento que a gente entra num outro período no Brasil em que, de certa maneira, o próprio Estado de Direito está colocado em discussão à medida em que a gente teme, pelo menos, e corre o risco de muitos ataques ao que foi montado em 88, né, com a Constituição. Para isso, a gente tem que, talvez, no nosso campo aqui da segurança, recusar retomar essa discussão de que segurança pública não pode mais continuar sendo visto como um problema de polícia. Né? Ou a gente aceita que é um tema fundamental da agenda de direitos e, portanto, tem que ter uma estratégia integrada do Estado em todas as suas áreas e, sobretudo, a sociedade precisa reconhecer que isso é uma agenda central, ou nós vamos nos encontrar daqui a 20 anos, talvez, numa situação ainda pior. Né? Por esse aspecto, eu sou pessimista, embora, por natureza, eu seja otimista, mas, olhando a dinâmica da segurança, eu temo que nós, com um preço muito alto a ser pago, em primeiro lugar, pela sociedade, pelas populações mais diretamente atingidas, mas também pelas forças de segurança, pelos policiais, né, que já pagam um preço altíssimo com suas vidas, um preço altíssimo com a desqualificação e a desvalorização como são vistos na sociedade. E, assim, eu tenho aí volto o desalento, muita tristeza de pensar que, passado 30 anos, o país que nós estamos deixando para os nossos filhos não avançou muito pouco, né, em relação a esse ponto. Enfim, são apenas algumas reflexões, espero que não tenham sido muito desalentadoras. Obrigado, Átila. Você não tocou, você não rememorou uma frase que você recentemente fez numa entrevista para a revista Época, que eu acho que é a síntese de tudo que nós falamos aqui e que, de algum modo, não só a síntese, mas a tradução de uma enorme inquietude que nos mexe, que é
O Brasil não só vive uma epidemia de homicídios, e se a gente olhar, na verdade, em termos epidemiológicos, diríamos que nem epidemia mais é, né? É uma violência estrutural e endêmica, mas a gente vive, sobretudo, uma epidemia de indiferença. Ele escreveu isso, ele falou isso recentemente. E eu acho que essa frase, ela de propósito bate na gente para saber, bem, todo mundo está trabalhando muito, muitas coisas estão sendo feitas, mas temos aqui, talvez, que vencer a indiferença para dizer que o que a gente está falando aqui não é só retórica, não é só discurso politicamente correto, não é só pensar ideologias, mas é pensar em vida, né? Acho que esse é um desafio fundamental em cada segmento, cada responsabilidade. Por uma questão logística, a gente estava verificando aqui, a gente queria abrir para umas 2 ou 3 intervenções. Na sequência, eu concitei o Egberto Buarque, do TCU, e ele gentilmente concordou que a gente faça a pausa para o coffee break, que já está pronto daqui a pouco lá, e aí, na sequência, ele volta e faz a intervenção apresentando o relatório sistêmico que o tribunal produziu esse ano. Então, nós teríamos espaço agora para 2 ou 3 intervenções. Eu peço que levante a mão, se alguém quiser, e alguns eu conheço, outros não. Luciene e Arthur fizeram os pedidos. Mais alguém? Vamos fechar já nesse conjunto de 2 pessoas. Primeiro a Luciene aqui, a Luciane. Depois mais alguém para fechar mais uma terceira? Não? Vamos lá. Então, só essas 2 intervenções. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Luciane Patrício, da UF. Queria parabenizar as exposições, né, e o trabalho, né, que o Gustavo apresentou, e de alguma maneira a gente ajudou, né, a construir isso. Então é bom saber do seu esforço, Gustavo, de tornar público esses investimentos públicos, né, que parte deles foram construídos por parte, né, dos nossos colegas pesquisadores também. Me chamou muito a atenção essa apresentação do Júlio acerca da relação entre o parentesco e a possibilidade de sofrer, na verdade, né, de quem é que comete o crime. E aí a gente chega à triste constatação de que as nossas relações, de uma maneira geral, são muito violentas, porque se você olhar, eu fiz uma anotação aqui muito rápida, mas dependendo da faixa, você está falando de pais, mães, se as vítimas são filhos, ou filhos, se as vítimas são os pais, e padrastos nas relações afetivas. Então, bom, significa que a violência então está atravessando as nossas relações afetivas, familiares, né? E nesse caso não é possível falar sobre as relações de trabalho, mas de alguma maneira isso também se reflete em questões que a gente observa em casos de assédio moral, assédio sexual. E aí queria que, de repente, você comentasse um pouco sobre isso, como isso aparece nos dados e, de alguma maneira, nos outros dados também. O segundo ponto, rapidamente, eu queria... Estou com um sentimento, né, também muito frustrada, Átila, né, muito desalentadora, né, com relação ao que a gente está observando, e eu, sinceramente, eu não tinha expectativa de observar em vida todas essas coisas que estão acontecendo, mas acho que também a gente partiu de um pressuposto de que a nossa sociedade ou a nossa democracia estava em processo de evolução, no sentido de que, bom, a democracia, a civilização e a mediação dos conflitos de maneira não violenta fosse, né, um ponto de chegada. No entanto, eu acho que a gente também está sendo afetado por essa produção de medo difuso que acontece no mundo inteiro em virtude do terrorismo ou dos efeitos desse sentimento de terror que toda a população passa, né? E aí eu acho que menos as causas e mais os efeitos, né, do que isso produz. No nosso caso, acho que está produzindo um estado de polícia. E aí eu estou usando esse estado de polícia como uma maneira de descrever como a gente tem se relacionado com os nossos colegas que não são policiais. Então, não estou falando de polícias, né? Estou falando de uma maneira de ver o mundo e de se colocar no mundo, né, com suspeições multiplicadas,
né, estereótipos, construção de estereótipos multiplicados, reificação de preconceitos que, de alguma maneira, estavam implícitos e agora estão explícitos. Então, que talvez você possa comentar um pouco sobre isso também. Passar para o Arthur agora, e a gente volta aqui para a mesa. Enquanto chega o microfone no Arthur, eu vou pedir também que nas respostas nós sejamos assim pontuais, até porque a ideia no final hoje é como que a gente constrói como a gente sai do desalento. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Arthur Trindade, aqui da Universidade de Brasília. Eu vou fazer um comentário. Primeiro, eu queria cumprimentar a mesa pela excelente apresentação que cada um de vocês nos trouxeram, né? De fato, há um desalento, mas a gente não desiste, né? Não podemos desistir. Então, vou fazer um comentário geral e queria ouvir de vocês na mesa os problemas, obstáculos ou a conveniência desse meu comentário. Meu comentário é o seguinte: há algum tempo nós temos debatido a necessidade de termos políticas de segurança pública mais orientadas por evidências do que orientadas por senso comum, representações sociais, que estão, obviamente, carregadas de preconceitos, carregadas de invisibilidades, etc. As apresentações mostraram. Essas mortes têm lugar certo, né? Elas acontecem em alguns bairros, algumas regiões, na maior parte das cidades. O perfil da vítima, nós sabemos, né? Das mulheres, não são todas as mulheres negras, os jovens, são os jovens negros. As situações se repetem também, relacionadas ao negócio da droga, relacionado a algumas outras questões. Bom, mas o que ocorre, e esse é o meu comentário, é que nós temos uma enorme dificuldade, principalmente no governo federal, os estaduais também, de conseguir organizar as informações para que nós possamos avaliar as políticas, nortear as políticas e cobrar das autoridades públicas. Diferente de outras áreas tão sensíveis quanto a área de segurança, na área de educação e na área de saúde nós temos o INEP, né? E nós temos o DataSUS, com dados de ótima qualidade, tanto dados indicadores de esforço quanto indicadores de resultado, que nós podemos, sim, criticar essas políticas, orientá-las melhor. Então, a nossa dificuldade na área de segurança pública para elaborar esses dados é enorme. Só recentemente, o Ministério da Justiça passou a adotar uma sistemática já utilizada no Ministério da Saúde, de cobrar, né, de condicionar, né, os convênios, né, a entrada no SICONV com o envio das informações sobre segurança pública. Mas, ainda assim, a apresentação que o Gustavo nos traz mostra que alguns estados não enviam os dados, né? Que algumas corporações não enviam dados. E eu diria não só dados da área de segurança, dados de polícia, mas também dados da área de justiça, que também nós não temos. Então, eu queria ouvir de vocês quais são os principais obstáculos, o que acontece, o que está por trás disso. Ok? Muito obrigado. Fazer uma inversão aqui, então. Agora, Átila, Júlio e Gustavo, só para a gente, rapidinho. Peraí, tinha mais alguém que se colocou? Perguntou? Então só uma última questão. Só peço para que se identifique. Bom dia, meu nome é Lorena, sou delegada de polícia no estado do Tocantins. E eu queria fazer uma pergunta. Ontem nós assistimos uma palestra de uma representante do Banco Mundial que nos trouxe inúmeras práticas, boas práticas, que foram implementadas no mundo para diminuir especificamente a violência doméstica, né? E aqui no Brasil, eu confesso que é um pouco frustrante, porque isso a gente não consegue ver essas iniciativas que envolvam todo o país e que mobilizem não só a polícia, como o Átila falou. Segurança pública não é só uma questão de polícia. Todos nós sabemos que crack, o problema com as drogas, não é só a polícia que vai resolver, que a violência decorrente de omissão e desestruturação familiar, que também não são problemas de polícia.
né? Eles chegam até a polícia, mas não são problemas de polícia. Né? E que a gente vê de uma forma muito triste e frustrante que o Brasil não consegue caminhar. Então, eu queria saber do representante da Senasp, assim, a gente viu todos aqueles programas, mas o que tem sido feito, né, na prática para envolver a polícia, a sociedade, os governantes, né, para realmente, efetivamente, dar uma minimizada nessa situação. Né, assim, se me permitem estender mais um pouquinho, eu estava aqui comentando com as minhas colegas, eu tenho uma ideia. Vamos pegar cada um dos bairros mais violentos das capitais. Né? Vamos implementar ali todos os serviços, educação de boa qualidade, saúde, qualificação dos profissionais, oferta de emprego, opções de lazer, e vamos observar 4 anos. Vamos ver como é que essas taxas de homicídio vão se comportar. Entendeu? Porque assim, a gente precisa realmente pôr a mão na massa. E é isso que a gente não consegue ver. Eu, pelo menos, não consigo ver. Não sei se os demais conseguem. Então, eu queria perguntar se existe alguma coisa da Senasp nesse sentido, né? Assim, e o que tem sido e será feito nos próximos anos. Obrigada. Então, Átila. Eu vou reagir aos comentários da Luciane. Primeiro, um comentário mais geral em relação à questão da violência, desigualdades e do racismo, né? Na verdade, assim, essas 3 dimensões são pilares que sustentam o Brasil desde sempre. E a gente não gosta de se ver assim. Nós somos um país que sempre convivemos e cultivamos a violência como instrumento de sustentação de relações sociais, relações de poder. Sempre cultivamos a desigualdade. Nós não somos um país que cultiva a igualdade e também o racismo. Mas, ao mesmo tempo, são as 3 áreas que nós negamos. Né? Negamos sempre querendo nos ver como pacíficos, negamos sempre querendo, né, dizer que não, né, vivemos no mundo do mérito e não da desigualdade, e negamos o racismo. Falar de racismo na sala de jantar, numa reunião familiar, é aquela situação que cria sempre aquele constrangimento, né? Não é de bom tom. Né? Mas a verdade é que, até para responder à última colocação, para que a gente possa dar um choque de igualdade né, em várias áreas de território da cidade, nós vamos ter que reconhecer que estamos falando, na verdade, de uma disputa forte por poder, onde esses 3 mecanismos sustentam essas relações de poder. Aí eu só queria fazer um comentário. Se tem alguma coisa que me traz esperança, é ver, nos últimos anos, o avanço da mobilização e do protagonismo da juventude e das populações desses territórios, dos territórios diretamente atingidos pela violência. Sem a mobilização e o enfrentamento real, a luta e o protagonismo dessas pessoas, nós não teremos mudanças efetivas. Eu estou convencido disso, basta olhar os Estados Unidos agora, o movimento Black Lives Matter, ontem, hoje, as cidades de novo incendiadas por causa da morte de 2 pessoas. Isso deveria nos dizer muita coisa. Em relação ao segundo ponto, eu achei realmente fantástico, porque eu acho que nós estamos vivendo, né, no mundo, e o Brasil, como parte do mundo, está experimentando isso, a convergência de 2 guerras que foram as maiores tragédias do século XX e XXI, para mim. A guerra às drogas, por um lado, né, com todo o horror que ela vem produzindo, e ainda continua sendo insistida no Brasil, e a chamada guerra ao terror, desde o 11 de setembro. Esses 2 movimentos geraram, e